Henrico Suriano, eu me formei na turma 56 aqui da Santa Casa, né? Então sou recém-formado, me formei no final do ano passado. E bom, começar a história do começo, né? Então, da onde que veio a medicina na minha vida? E isso é até difícil de precisar, porque quando eu era bem criança, assim, com meus 5, 6 anos, se me perguntassem, o avô, a avó sempre perguntam, o que você vai fazer da vida? Por alguma razão eu respondia que eu queria fazer medicina. Só que se me perguntasse por que eu não tinha nem maturidade para desenvolver essa ideia, né? Eu queria ser médico porque, sei lá, acho que alguém falou, eu achei legal, brincava que queria ser médico. Mas também, como eu não conseguia desenvolver essa ideia, ficou meio que no plano das ideias. Quando eu cheguei lá com 18 anos para fazer o vestibular, aí já era um outro momento da vida, essa ideia estava lá no backstage da cabeça, mas não estava muito sólida. Eu acabei, na verdade, prestando para muitos cursos diferentes. Eu prestei para medicina, biomedicina, administração e publicidade e propaganda. Tão perdido que eu estava. E calhou que eu passei em tudo, menos medicina. Isso com 18 anos. Então eu fiquei meio, queria medicina, eu acho, não tenho certeza, mas rolou de eu passar aqui em publicidade e propaganda, no caso, na Universidade de São Paulo, né? Falei, vou lá, dar uma chance. E fui. E por mais bizarro que seja, eu me graduei. Então eu sou formado em publicidade e propaganda na USP. Vivi aí esses 4 anos, é uma história à parte, vivências das mais diferentes. Enriqueceu a seu modo, né? A minha formação me deu tempo de trabalhar, de amadurecer o que eu queria fazer da vida, a minha troca com as pessoas. E na verdade foi muito importante para mim, porque foi nesse meio tempo, nesses 4 anos, que eu amadureci um pouco essa ideia de o que eu quero fazer da minha vida, né? Qual que é o significado que eu quero atribuir ao meu trabalho. E eu percebi, trabalhando em algumas multinacionais desse ramo de marketing, que eu não era nem um pouco realizado, assim. Eu lembro de estar num estágio de literalmente acordar de manhã e falar, putz, eu preciso sair da cama para fazer aquilo, aquela coisa lá no computador, para, enfim, trabalhar ali a propaganda, a mídia, e isso me parecia muito vazio. Eu tinha muito pouco contato com pessoas, era um trabalho muito de computador, de Excel, e eu achava isso doloroso. Parecia que eu estava deixando de viver algo importante. E isso me pegou muito quando eu comecei a pensar, eu acho que eu vou passar o resto da minha vida pensando, e se eu tivesse feito medicina? E essa ideia me assombrava um pouco, né? Eu estava com meus 20 e poucos anos, isso me parecia muito cedo para desistir de certa forma. Mas enfim, tive ali uma crise profissional de certa forma e optei por tirar um tempo para mim mesmo, para pensar na vida. E aí, mérito da minha família e da condição que eles me permitiram ter, que me permitiu pegar ali 4 a 6 meses para não estar trabalhando, não estar estudando. Eu peguei esse tempo para viajar. Eu acabei mochilando pelo Brasil, fiz num esquema que barateava e que tentava deixar essa viagem mais interessante, que eu fui intermediado por uma empresa que ela fazia a ponte entre você e albergues, hostels, para você trabalhar nesses lugares e não pagar a sua estadia. Então, dos 7 dias da semana, 4 eu trabalhava, limpeza, cozinha, recepção, fotografia, promotor de festa, qualquer coisa. E aí você não pagava a estadia. E aí eu peguei ali uns 4 meses para ter essa vivência e pensar um pouco o que eu queria fazer da vida, né? Porque na propaganda até então eu não tinha me realizado. E foi muito bom, então foi um tempo de conhecer pessoas, conhecer lugares, né? Permitir pensar um pouco mais o que eu queria. E quando eu voltei para São Paulo, depois aí de uns 4 meses e meio nessa aventura, foi quando eu falei, cara, não dá mais para não ouvir essa pulguinha atrás da orelha, né? Eu quero fazer medicina, eu falava isso desde muito antes, né? Eu sugeria isso quando criança, mas eu falava já mais sério sobre essa ideia com meus 17, 18 anos. Não rolou de primeira e isso continuou meio que me assombrando, eu não posso dizer não para isso. E eu decidi topar. Fui pro cursinho, fiz um ano de cursinho. Felizmente esse um ano bastou, passei e pronto. Nisso era 2018, foi meu primeiro ano de Santa Casa. Então essa é a história muito louca, que foi até eu chegar na medicina, né? E eu acho que é pertinente aqui trazer também o porquê me chamou a atenção, né? Por que medicina? Então era uma série de razões, na verdade, né? O primeiro, que talvez paute muitas das pessoas que acabam caminhando aí pro lado da área de saúde, gostava de ciências biológicas, simples assim. Então na aula de biologia lá do ensino médio, do cursinho, eu achava o máximo, me interessava. Segundo, porque eu achava que existia uma valorização de mercado, acho que a gente não pode negligenciar isso também, de ser um profissional respeitado, de que isso provavelmente vai te garantir uma estabilidade lá na frente. Eu achei que tinha uma estratégia nesse sentido também. Longe disso ter sido o primeiro ou principal critério de escolha, não foi mesmo, mas acho importante pontuar. E o que foi mais importante, aí contrastando um pouco com o que eu falei dos meus tempos de publicitário,
era contato com gente. Eu sentia muito que o que eu fazia não trazia benefício para ninguém, né? No máximo trazia mais lucro para uma empresa que já trabalhava com propaganda, com produto, já era podre de rica, e eu ficava meio, o que eu estou fazendo com a minha vida, com o meu tempo? E faltava aquela troca com pessoas, né? Senti que eu estava agregando de alguma forma. E isso era algo que me doía muito. E aí a medicina entrou exatamente, né, cutucando a ferida. Então, uma forma de você dedicar o seu tempo para se desprender um pouquinho, talvez, das suas angústias pessoais, existenciais, e dedicar esse tempo para amenizar a dor orgânica, física e mental e emocional do outro, pô, parece sensacional. Para mim, a conta fechava. E foi isso que me motivou, isso que me fez entrar na medicina ali no primeiro momento. E não me arrependo de nada, assim, foi uma excelente decisão, acho que foi uma aventura complicada, teve esses altos e baixos que eu falei aí, né, o tempo entre uma faculdade e outra, mas entrando na segunda faculdade eu percebi o quanto eu não me encontrava na primeira. Foi outra troca ali com os temas que eu estudava, com o aprendizado, com o ambiente, com as pessoas e de se encontrar mesmo. Então, para mim, foi me encontrar, foi um espetáculo, foi sensacional. E eu acho que eu fui um aluno que explorou bastante a faculdade no que diz respeito às opções, às oportunidades abertas, né? Então, assim, desde o primeiro ano eu já estava envolvido com órgão acadêmico, participando de liga, estava envolvido com pesquisa. E assim, eu acho que isso para qualquer aluno rapidamente se manifesta, né? Porque assim que você entra, já te colocam nos grupos de WhatsApp, já querem te cooptar para tudo e legal, né? É uma avalanche de oportunidade que até é difícil de ter tanta coisa para fazer que você nem sabe o que escolher, né? Mas as portas estão abertas, em geral os alunos curtem essas oportunidades, eu me permiti curtir também. E algo que me captou um pouquinho mais no decorrer do tempo acabou sendo a parte dos órgãos acadêmicos, né? Eu fui do departamento científico, fiquei praticamente 4 anos lá, considerando colaborador do congresso no primeiro ano, diretor do congresso Comasc no segundo ano, vice-presidente no terceiro e conselheiro no quarto ano. Por ter sido vice, eu automaticamente virava conselheiro, mas enfim, na prática fiquei vinculado ao órgão por 4 anos e um espetáculo também. Acho que é muito rica essa experiência de você assumir responsabilidades no decorrer da faculdade. Isso pode se dar num time, num órgão acadêmico, numa liga, numa pesquisa, mas o aluno assumir responsabilidade e ter que lidar com prazo, tarefa, trabalho em equipe, gestão de tempo, eu acho que isso enriquece muito e te prepara para a vida real. Então, sou um grande entusiasta disso, né? Então, fui muito vinculado ao departamento científico, mas também com a parte de pesquisa, né? Fiz minha iniciação científica com o Dr. Marcelo Mimissa, que era da infectologia pediátrica, e é nosso professor na microbiologia, excelente professor. E eu lembro que no primeiro ano, qual que era o meu plano? Eu queria, na transição do segundo para o terceiro ano, ou do terceiro para o quarto ano, pegar o intercâmbio, o Pesquisadores do Futuro, que por sinal consegui felizmente. Mas qual que foi a ideia? No primeiro ano eu pensei, eu preciso investir nesse sentido. O que eu posso fazer desde o primeiro ano para já construir isso? E essa resposta era pesquisa, iniciação científica. Eu não sabia bem o que eu queria pesquisar, com quem, como. Eu era muito fresco ainda na faculdade para definir isso. Então, o que eu usei como critério? Eu vou me vincular a um professor que eu sinto firmeza, que dá uma aula legal, de um tema bacana, que eu fui conversar, ele foi acolhedor com as minhas dúvidas, foi parceiro, foi simpático, foi uma pessoa com quem eu me dei bem. Porque querendo ou não, pesquisa é um pouco um casamento, né? Você vai ter que se dar bem com o seu orientador por tempos a fio. Então, eu usei esse critério. Gostei desse cara, achei ele um professor admirável, quero conhecer um pouquinho mais. E entrei numa linha de pesquisa que era um vínculo, um misto de dermatologia com microbiologia, que hoje em dia não são as minhas áreas de foco, de interesse principal, então parece até um pouco estranho, mas topei fazer a pesquisa e olha, foi uma excelente experiência, porque em termos de aprender sobre pesquisa funcionou muito bem, em termos de conseguir bolsa funcionou, de publicar, de ir apresentar em congresso fora e eventualmente de conseguir o intercâmbio, deu tudo certo. Então não tenho do que reclamar, acho que mesmo fazendo pesquisa numa área que acaba não sendo a sua área final, você pode ter uma experiência extremamente rica, foi a minha com o Dr. Marcelo Mimissa e eu só tenho a agradecer. Não só ele, mas a doutora Clarice Cobata, que era nossa coordenadora, co-orientadora ali do projeto e várias outras pessoas que participaram da equipe, só tenho a agradecer. Então é isso, acho que no tempo de faculdade eu me dediquei mais ao departamento científico, à pesquisa, acabei fazendo intercâmbio e também interessante pontuar que no sexto ano eu tive a oportunidade de ir no Abaré, que é aquela expedição que faz para o Rio Tapajós, né? Então eu fui na segunda edição, é um programa, até então um programa recente, né? E basicamente 12 dias num barco hospital, atendendo comunidades ribeirinhas e indígenas. E é muito bacana isso, acho que agora já entrando um pouquinho também em uma vivência da faculdade que eu achei muito interessante.
Beleza que do primeiro ao quarto ano a gente tem muitas vivências importantes e tem mesmo, mas eu vou focar aqui no internato, numa parte que eu acho primordial. A gente faz muita coisa no internato, muitos estágios, né? A gente passa nas enfermarias, no pronto-socorro, mas um que muitas pessoas não gostam, e eu entendo que é uma questão de perfil, mas para mim foi central para me encontrar ali na medicina e também para sentir que eu estava aprendendo, fazendo excelente uso da minha formação ali, foi o estágio em atenção primária em saúde, que o pessoal fala que é o estágio da UBS, que basicamente é ir nas UBSs, no Centro Escola Barra Funda, para atender. E é isso que eu acho tão central. Tem várias coisas no internato que o interno não tem uma função de tanto protagonismo quanto essa. Às vezes ali no pronto-socorro a gente coleta uma gasometria, um eletrocardiograma, evolui um paciente, mas é algo mais pontual porque, enfim, os residentes estão centralizando essa tarefa. Nesses estágios em que o interno faz tudo, eu acho um espetáculo, é o campo de prática de verdade. E a atenção primária era isso, né? Então foi um momento de ir nas UBSs e ser a pessoa que faz a entrevista com o paciente, que faz o exame físico, que pensa na conduta, que vai no preceptor com a conduta já montada e fala: o que você acha? Ficou legal? O que você sugere? Vamos discutir o caso. E nisso, num dia, você atendeu vários pacientes. Cara, isso é medicina, esse é o dia a dia, é isso que a gente faz quando se forma. Então, a gente tem isso com bastante solidez na Santa Casa, né? Pelo menos no meu estágio. Isso foi em 2023, foi muito, muito bom. E me pegou, eu fiquei com esse gostinho por atenção primária, por clínica. E também é uma história um pouco mais complicada, mas eu já estava desde ali do quarto ano me guiando mais para o lado da clínica, né? Não me encontrei no mundo cirúrgico. E aí apareceu o Abaré como essa possibilidade de pegar um estágio eletivo do sexto ano para fazer meio que isso numa escala muito maior, que era ir para o Tapajós, atender essas comunidades ribeirinhas e indígenas, fazendo atenção primária, né? Sentando, fazendo anamnese, exame físico, a consulta é sua, você vai discutir com o preceptor para saber a conduta, mas assim, é você e o paciente ali. Uma coisa eminentemente baseada na entrevista, na conversa, na troca entre pessoas, que era afinal o que eu queria desde que eu entrei na medicina lá atrás, né? Então participei, foi uma aventura tremenda, acho que qualquer pessoa que vai no Abaré não sai pensando, foi legal. Não, é radical, assim, é muito diferente, é um lugar novo, cultura nova, você come coisas diferentes, você conversa com pessoas cuja mentalidade, estilo de vida não tem nada a ver com o seu, e você faz essa medicina de tal forma que até então na sua formação talvez aquele seja o momento que você mais é médico de toda a faculdade. E não digo só por ser um momento avançado da graduação, mas porque você pratica, né? Você ativamente é o médico daquela consulta. Isso é sensacional. Então, enfim, isso tudo, coisas que eu fiz na faculdade, acho que são exemplos do quanto eu consegui aproveitar, explorar as oportunidades que a Santa Casa abriu. Então, também, gratidão infinita por isso. Acho que a Santa Casa oferece muitas, muitas, muitas oportunidades para quem quer participar de qualquer coisa, né? É só caçar ali. Às vezes é um pouquinho difícil, tem que conversar com uma pessoa, fazer uma ponte, mas tem muita coisa legal para se fazer, acho que eu consegui aproveitar isso e trazer isso para minha formação. Então, só gratidão nesse sentido. Então, a minha iniciação científica com o Dr. Marcelo Memissa, a ideia era fazer assim, pegar probióticos. Então, probiótico a gente conhece, né? Vira e mexe, você vê numa propaganda de TV sobre Activia, Yakult, probióticos, e vulgarizando um pouco o conceito, mas a ideia é mais ou menos essa, você ter ali uma solução que você tem alguma cepa de bactéria, que a ideia é, ao ingerir, você modula as quantidades e qualidades das populações de bactéria que tem no trato gastrointestinal, e a teoria é de que isso modula por tabela o sistema imune, que modula por tabela inflamação. Então, o que está tendo muito de pesquisa nos últimos anos é você tentar, por meio de probióticos, por modulação do sistema imune, por modulação de inflamação, melhorar o quadro clínico de doenças inflamatórias. Então, tem pesquisa acontecendo para artrite reumatoide, para psoríase, que no caso era minha, para diversas outras doenças reumatológicas, dermatológicas. Eu trabalhei com a psoríase, que é uma doença autoimune, uma doença inflamatória da pele, para ver se os pacientes referiam uma melhora usando esse probiótico por um tempo. E assim, é uma doença que ela tem tratamento, tem uma série de medicações já, mas algumas, por ter um efeito imunossupressor, elas têm uma carga de efeitos adversos importante. E as que não são assim, elas são os tais dos anticorpos monoclonais, né, os imunobiológicos, que são o futuro, são medicações maravilhosas, mas são muito caras e às vezes de difícil acesso. Então, qualquer coisa que consegue melhorar um pouco a qualidade de vida do paciente sem incorrer necessariamente em gastos monumentais, é interessante. E foi isso que eu pesquisei, né? Pesquisei se o paciente com psoríase, diante da suplementação com probiótico, tinha algum benefício. Calhou, infelizmente, que nessa amostra que a gente fez, tinha cerca de 100 pacientes ali, não teve um benefício muito pronunciado, um pouco de melhora relatada em qualidade de vida, mas não a ponto de ter significância estatística. Então, a gente entende que não foi diferente do que o placebo. A gente fez um ensaio clínico randomizado, um grupo recebendo probiótico, um recebendo placebo,
e comparou por meio de um questionário que avalia a lesão de pele e a qualidade de vida autorreferida do paciente, né? Então teve uma melhora discreta, mas que não alcançou significância estatística, então por isso só não dá para defender. Mas é aquela coisa, né? Em pesquisa não dá também para chorar o resultado negativo. O resultado negativo é ciência. Se algo não funciona, a gente precisa descobrir que não funciona e principalmente se perguntar, não funcionou porque apenas não funciona? Não funcionou porque a amostra foi pequena, não funcionou porque tinha algum confundidor, algum distrator, alguma outra coisa metodológica na pesquisa que não ajudou. Então, enfim, para qualquer coisa na medicina a gente não faz um estudo só, né? A gente faz uma miríade e destila conclusões desse grupo de estudos. Então, tentei participar. Essa foi uma das pesquisas que eu fiz no decorrer da graduação. Resultado negativo, mas ainda assim uma metodologia que permitiu um estudo bastante bacana, bastante sólido, abriu as portas que eu comentei, né, de bolsa, de publicação, de intercâmbio, então também zero tristeza da minha parte por conta do resultado negativo. E bem, que mais? Acho que eu posso falar um pouco da minha escolha temática pela residência, né, então até o momento eu quero fazer neurologia clínica, e isso eu comentei um pouco no começo da nossa conversa, que entrei na faculdade, curiosamente, pensando em cirurgia. Acho que muitas pessoas entram com aquela admiração, tem uma aura no mundo cirúrgico, né? E tem mesmo, pô. O cirurgião vai lá, abre a pessoa, cutuca tudo, fecha e ela sai melhor do que entrou. Isso é muito louco. Acho que qualquer pessoa consegue admirar isso. Mas aí depois que a gente passou ali no terceiro, no quarto ano, pelas disciplinas mais cirúrgicas, que eu fui em centro cirúrgico, a gente tinha lá cirurgias nos porquinhos, né? Não sei se isso permanece na Santa Casa, mas operei um porquinho, né? Então abri, tirei o baço dele, teve um sangramento, consegui estancar o sangramento, fechei, ele viveu, foi, meu Deus do céu, umas vivências muito loucas. Foi bacana, mas também foi o tempo de eu perceber o jeitão cirúrgico de lidar com a medicina não é muito o meu jeitão. O grau de troca com o paciente, a rotina, as demandas emocionais e físicas não era o que eu queria. E eu fui me encontrando mais nessa coisa do clínico, que tem um perfil, né? Um pouco estereotipado isso, mas de conversar muito, de fazer aquela consulta longa, pegar todos os detalhezinhos, criar um vínculo de longo prazo com o paciente, ainda mais se for uma especialidade que permite um paciente de acompanhamento crônico, né? Às vezes a endócrino, a neuro, a reumato. Eu fui gostando disso, eu gosto de bater papo com o paciente, a verdade é essa, eu adoro bater papo com o paciente, então acabei me guiando mais para isso. E no internato eu flertei com todas as possibilidades de residência que dá, inclusive as cirúrgicas, porque eu ainda estava em dúvida, né? Então, passei na JO, falei, nossa, talvez eu pudesse ser ginecologista. Aí daqui a pouco acabou, não, nada a ver. Aí entrei na infecto, nossa, acho que eu poderia ser infectologista. Aí passou, não, nada a ver. Em todos os rodízios isso aconteceu. Só que eu sempre me encantava, depois eu me desencantava e voltava pro meu porto seguro, que era falar, acho que eu vou fazer neurologia. Porque tem essa parte da medicina clínica, da conversa com o paciente, do paciente crônico, de um acompanhamento estereotipicamente clínico, que eu gosto tanto. Mas também eu acho que é uma especialidade que ela te deixa com as portas muito abertas, né? Tem especialidades que te guiam mais para fazer cirurgia, ou para laudar exame, ou para dar plantão, elas têm um certo grau de foco, e eu acho que a neurologia é uma dessas que abre o leque. Você quer trabalhar em pronto-socorro? Pode. Ambulatório? Pode. Enfermaria? Pode. UTI? Pode. Você quer ficar laudando eletroencefalograma? Pode. Você quer trabalhar com emergência neurovascular? Pode. É um leque muito amplo. Eu sempre gostei disso porque, mesmo que a gente tenha planos agora, é difícil você saber o que você vai estar fazendo daqui 5, 10 anos, né? De repente você muda a forma como você quer praticar medicina. Eu acho que manter esse leque aberto, para mim, era interessante. Então, chamou um pouco de atenção por isso também. E eu acho que tematicamente a neuro me chamou a atenção por ser uma matéria difícil. Acho que não é que eu busco ativamente a dificuldade, porque se fosse isso eu teria feito cirurgia ou neurocirurgia. Mas é um tema que acho que para muitas pessoas é chato, é complexo. E não sei, acho que exatamente por isso me chamou a atenção. Eu via lá aquelas vias malucas lá que a gente aprende na neuroanatomia e eu falava, cara, isso é difícil, mas quando faz sentido, faz muito sentido. Quando você conecta a propedêutica neurológica com a neuroanatomia, com a fisiologia, com a clínica do paciente, tudo se encaixa, é uma coisa magnífica. E eu acho que esse grau de encantamento é uma coisa que todo clínico talvez tenha. Talvez todo médico, mas, de novo, pelo estereótipo, os clínicos, né? Reumato fala muito isso, os neuros falam muito isso. Então, acabei me encantando tematicamente mesmo, acho o cérebro uma coisa misteriosa, isso também me chama um pouco de atenção. Eu sinto que tem especialidades que parece que a gente já dominou muito
aquele tema. A gente sabe muito bem como funciona, por exemplo, o coração. Não quer dizer que não tenha coisas novas para descobrir, que não tem pesquisa para ser feita, sempre tem. Mas parece que tem uma aura de mistério na neurologia, de a gente não sabe o que está acontecendo aqui 100% e queremos descobrir de onde vem a consciência, por exemplo, que sempre me chamou a atenção. Eu sempre falei, cara, isso é muito louco, isso é muito interessante. E talvez uma coisa que ajudou a me sensibilizar é que a minha avó materna, mãe da minha mãe, ela teve Alzheimer. E eu acompanhei esse processo, eu acompanhei um processo de uns 10, 12 anos, que foi ela só uma queixa de memória aqui, uma coisinha ali, até daqui a pouco tá um pouco mais frágil, um pouco mais dependente, até precisar de cuidador, até não conseguir articular mais bem as palavras, até ter queda, até não reconhecer familiares. E é muito punk. Acho que qualquer pessoa que acompanhou um quadro neurodegenerativo, seja Alzheimer ou outra doença, sabe que é muito punk para a pessoa e para os familiares, né? Acho que aos poucos vai despindo a pessoa daquilo que até então era a personalidade dela. Isso é muito pesado, é muito sombrio. E, sinceramente, eu achei que isso me faria não querer coisas da ordem da neurologia, mas eu acho que acabou, na verdade, tendo efeito oposto, me sensibilizando. De eu olhar e falar, eu entendo um pouco como é doloroso isso, como foi para minha avó, para minha mãe, filha dela, acompanhar esse processo, para mim ver esse processo. Então, acho que me chamou um pouco a atenção de também entender essa dor e querer atuar nela de alguma forma. Bem, então falei um pouquinho da faculdade, acho que pensando um pouco agora no momento atual, né? Então, estou formado há aproximadamente 6, 7 meses e esse é um momento muito bizarro, assim, se formar é muito estranho. É muito gostoso porque, querendo ou não, 6 anos de faculdade pesam, você sai cansado, você sai exaurido, prova, lista de presença, você cansa, né? Isso acho que em qualquer faculdade, qualquer pessoa sai um pouco exaurido desse processo. E você está animado, você está, pô, agora eu consigo trabalhar, eu consigo botar a mão na massa, usar o que eu aprendi na prática, ganhar dinheiro, alçar outros planos. Então, é muito animador, mas também dá muito medo, porque mesmo com os estágios práticos que a gente tem, que a gente faz, a medicina do começo ao fim, é muito diferente. Sempre tem alguém atrás de você na faculdade, um preceptor, um professor para discutir. No plantão, ok, tem algum colega com o qual discutir, ou você chama ali no WhatsApp um conhecido, bate o olho no up-to-date, no whitebook para confirmar uma conduta, beleza, mas ainda assim você é responsável pelo paciente e isso por si só já é um primeiro choque. Mas mais do que isso, os contextos nos quais a gente trabalha, por serem menos protegidos quando formados, tem uma dinâmica diferente, tem uma dinâmica de você tem que atender mais rápido, você tem mais pressa, às vezes não dá para fazer a medicina que você quer, às vezes falta recurso, às vezes é um pronto-socorro absolutamente caótico e enfim. Então tem uma série de dificuldades técnicas, logísticas, administrativas que tornam esse processo delicado. E eu acho que aí existem 2 adaptações que são muito dolorosas. Primeiro, você se acostumar com isso, acostumar que você vai ter que trabalhar geralmente num cenário subótimo. E a segunda dor, que eu acho que ela é até pior, que é que médico você vai ser nesse meio, porque aí você precisa se reencontrar. Provavelmente na faculdade você pensava, não, todo mundo fala que os médicos eles estão sem empatia, sem comunicação, eu vou ser diferente. E perfeito, nutram esse sentimento. Mas o meu ponto é que acho que vários alunos sentem isso, sentem esse desejo por fazer a melhor medicina possível. E a questão é, quando você entrar na trincheira, no mercado, e ver que as coisas não são fáceis, como você se reposiciona? E não tem resposta certa, né? Tem gente que talvez acabe ficando um pouco mais retraído, um pouco mais poucas ideias, né? Vou ser mais conciso, mais direto no meu papo com o paciente, vou fazer a consulta rápido porque, enfim, sou obrigado a fazê-lo. Às vezes dá, às vezes não dá. Ou então, não, vou me estender um pouquinho mais, talvez eu tenha que sair fora do meu horário, talvez alguém, um paciente, uma chefia reclame um pouco, mas eu acho mais correto agir dessa forma, me estender um pouco mais. E não tem certo e errado, essa é a questão, uma questão muito de perfil. Mas eu acho que esse é um momento muito crítico para você começar a delinear, desenhar o profissional que você quer ser. O perfil que você vai adotar, o seu jeitão no trato com o paciente, a sua filosofia de trabalho. E isso é muito louco porque ninguém faz por você. Você pode discutir isso com todos os colegas que for, com professores, e claro que o insight, o feedback te ajuda a refletir, mas é você com você mesmo, é você sentar, chegar em casa no final do dia, botar a cabeça no travesseiro e falar, eu me portei desta forma, foi difícil, mas eu acho que eu agi bem. Ou não. E refletir. Então isso é muito curioso, né? Um segundo problema que vem, problema não, uma peculiaridade que vem nesse momento de recém-formado, claro, para a maioria de nós é a questão da prova de residência, né? Então, infelizmente não consegui passar de primeira, né, do 6º ano fazer a prova e já ser aprovado. E aí agora, eu como tantos outros por aí,
estamos nessa dinâmica de trabalhar e estudar. Que curiosamente é puxado? É, porque trabalhar e estudar, né? Então você tá lá no seu plantão, beleza, sobrou um tempinho, você quer fazer umas questões, no dia seguinte acordar cedo para ler a apostila, para ver a aula. É um pouco corrido, mas também vou ser bem sincero, é uma delícia, é muito bom. Porque tendo um pouquinho mais de tempo agora que você não tá com as atividades da faculdade, você faz melhor a sua agenda. Então, pô, eu quero trabalhar 5 dias por semana. Você pode. Eu quero trabalhar 2 e estudar o resto? Você também pode. Claro, dentro da realidade de cada um, questões financeiras, questões familiares, é muito variável. Mas poder desenhar a sua rotina e ter um pouco dos dois, um pouco de sentar, estudar, refinar o que você já sabe de medicina, ciente de que a prova é diferente da vida real, mas muitas coisas se sobrepõem. Então você vai lá, faz uma revisão sobre hipotireoidismo e de repente tromba com alguém no pronto-socorro, numa enfermaria, em que esses aprendizados te ajudaram. Então, pô, bacana, né? São coisas que conseguem acontecer paralelamente, mas de forma a se engrandecer. E é bacana também o plantão, esse momento de trabalho, como um respiro de estudar também, porque estudar todos nós, ou a maioria de nós fizeram um cursinho, não digo só agora para residência, mas lá atrás para passar no vestibular, e é aquela coisa, uma rotina todo dia, estudar pra caramba, várias horas, é desgastante. Você pegar 1 ou 2 desses dias para ir trabalhar, para fazer de verdade o que você se preparou por 6 anos para fazer, não é um descanso pleno, né? Você se cansa no processo, mas é revigorante. É assim, eu vou parar de estudar para trabalhar com medicina, que eu lutei tanto para conseguir o meu CRM, e aí de repente você conseguiu, vou trabalhar num lugar legal, ali com uma dinâmica bacana, uma equipe legal, vou ganhar um pouco de dinheiro, meu Deus, que coisa maravilhosa. Né? Então, eu sei que é difícil não ter passado na residência de primeira, e a residência nesse momento está surreal de ser aprovado. É uma concorrência realmente brutal, tem provas boas, provas ruins, é toda uma polêmica à parte, acho que essa discussão pode ficar para um segundo momento, mas não passando, o pior cenário, que é você não passar, ainda é um cenário muito bom, no sentido de que você pode trabalhar, estudar, fazer ali seu pé de meia, curtir talvez um pouco da vida que você não pôde curtir no decorrer da faculdade. Então é um cenário que te permite muito jogo de cintura e eu acho isso reconfortante. Como eu sou muito recém-formado, eu admito que não tenho planos de longuíssimo prazo. Meu plano é passar na residência e sobreviver. Se eu conseguir fazer isso, está ótimo, né? A residência de neurologia na maioria dos lugares são 3 anos, então o que eu gostaria era de passar nesse ano, no ano que vem, vou fazer até passar, cursar os 3 anos e pronto, né? Me formar neurologista. Eu tenho muita vontade, isso eu nutro um pouco dessa ambição de fazer cursos e especializações, então, por exemplo, fazer um fellow dentro da neurologia, neuroimuno, neuroonco, cefaleias, doenças neuromusculares, não sei, mas escolher 1 ou 2 ali e fazer uma formação adicional. Sei de alguns cursos de pós-graduação em Direito Médico, em Educação Médica, tudo isso me chama atenção, então, de repente, gostaria de fazer. Claro, mestrado e doutorado, né? Eu gosto da ideia de ter um pezinho em pesquisa. Inclusive, eu gosto da ideia de manter as portas abertas, assim como eu argumentei agora há pouco, pensando na neurologia como uma área que mantém as portas abertas. Ser um profissional que um dia está na assistência, outro dia está pesquisando, outro dia está dando aula, outro dia está sendo preceptor dos residentes. Eu gosto dessa ideia de estar um pouquinho em todas as partes, né? Vivendo a medicina talvez de forma mais ampla. E é exatamente por isso que eu tenho interesse nessas várias formações. Então, se eu conseguir fazer um mestrado, doutorado, pensando em ser professor de uma universidade, a Santa Casa ou outra, não sei, mas ter esse contato, poder ensinar, poder estar com internos, com residentes, acho super interessante. E, inclusive, aproveitando a oportunidade para pontuar, a gente sempre elogia professores e realmente na Santa Casa tem dezenas para elogiar, mas alguns professores, de certa forma, que me marcaram muito na Santa Casa, na verdade, foram os meus veteranos, que assumiram a posição de monitores nas matérias de propedêutica. Então isso aconteceu 2 vezes na graduação, com a Karina Lottenberg, que é a atual ginecologista pela Santa Casa, e com o Gabriel Schum, que é a atual neurologista pela Santa Casa. No primeiro e no segundo ano eles foram meus monitores de propedêutica e eu acho que 80% da medicina que eu sei veio da base que eles consolidaram. Então fica aqui o agradecimento para começo de conversa. Mas mais do que isso, o apreço por ensinar, porque eu acho que eu fui ensinado por pessoas tão cativantes, tão esclarecedoras, tão engajadas naquilo que faziam, que foi uma experiência maravilhosa. E aí depois, quando eu estava no 5º ano, eu quis ser monitor de propedêutica e fui. Espero que meus alunos tenham gostado, caso eles estejam assistindo.
e criei gosto. Então, se eu puder eventualmente manter um pezinho na docência, acho um espetáculo, adoraria. Então é mais isso, meus planos por enquanto são de me qualificar, fazer aí umas formações dentro do que for possível, focado na residência e depois a gente vê com mais calma. E sobre o futuro da medicina, isso é uma coisa muito peculiar, né? Porque eu acho que a gente está passando por um momento muito bizarro de... Acho que duas coisas muito grandes estão acontecendo, né? Primeiro, rede social, né? Tá vindo essa pressão crescente para o médico estar nas redes sociais, produzir conteúdo no Instagram, no TikTok, que é uma polêmica, né? Porque tem quem goste, tem quem se encontra, tem gente que acha que vulgariza a medicina, ou que não acha que é o próprio perfil. Enfim, é uma polêmica. E entra junto na questão da fake news, do charlatanismo, que tem muito também, então é complicado, mas acho que o epicentro aqui é se isso é necessário ou é desejável para um profissional médico ter sucesso e fazer uma boa medicina. E uma outra questão que é que o mercado está mudando, né? Então, quando a gente conversa assim com pessoas que se formaram há 30, 40 anos, eles falam de uma medicina que com certeza não é a medicina de hoje, em diversos termos, em termos de remuneração, em termos de prestígio, em termos de oportunidade de trabalho, qualidade dos ambientes de trabalho, salubridade, mudou. E eu acho que a tendência é mudar mais ainda, até porque a gente tem uma quantidade exorbitante de escolas médicas, né, no momento, então a quantidade de médicos formados é explosiva. Então, como isso vai mudar o mercado? Vai baixar a remuneração? Vai ser complicado conseguir emprego? A gente não sabe bem, né? Eu diria, na minha visão limitada de recém-formado, de que, por enquanto, está bastante bom. Assim, consigo plantão sem maiores dores de cabeça, sou remunerado com um valor que não é uma fortuna, mas é bastante, não posso reclamar, é isso que eu quero dizer. Então, acho que ainda a situação não está feia, mas eu não sei o que vai acontecer. Então, assim, é um cenário um pouco estranho para o futuro. E se tem algo que eu posso dizer, assim, que talvez seja legal ter em mente para se posicionar nesse futuro, né? Algumas sugestões. Primeiro se a pessoa se identifica com o digital, mas principalmente produz conteúdo de qualidade, no sentido bem embasado em evidência médica, bem focado nas dúvidas do paciente, sem charlatanismo, sem vender coisas que criam demandas que não existem, ok, por que não explorar esse lado, né? Querendo ou não, uma ferramenta de comunicação, ela não é intrinsecamente boa nem mal, é questão de como a utilizamos. Então, dá para se fazer um bom uso, depende da pessoa. Mas eu acho que mais do que isso, na verdade, é uma coisa que está muito difícil hoje em dia, que eu acho que a atual leva e as próximas levas de médicos têm que ter em mente e talvez tentar trabalhar em cima disso, são questões de gestão. Assim, eu trabalho em diversos lugares, acho que qualquer recém-formado ou especialista tem essa noção de trabalhar em lugares que, às vezes, em termos de gestão, de administração, parece que às vezes a gente perdeu um pouco o foco da qualidade do cuidado em prol de coisas como quantidade de atendimentos, tempo de consulta tem que ser mínimo para conseguir atender mais. E eu sei que isso é muito complicado porque se você tem centenas de pessoas para serem atendidas, faz sentido que você atenda rápido para dar conta das demandas. Então, ok. Mas eu acho que isso tem que ser visto com muita calma, porque estamos vindo num processo de sucatear a prática médica de certa forma, porque às vezes você tem que atender muito, muito rápido, não importa se isso vai prejudicar a sua qualidade. Eu acho que isso é muito perigoso, porque é perigoso para o paciente que recebe uma medicina pela metade, pensando, por exemplo, num pronto-socorro, numa consulta de 5 minutos, que às vezes não dá para você realmente avaliar se é um paciente grave, se não é. Então, eu acho que é perigoso para o paciente e eu acho que é perigoso para o médico, porque ele se coloca também numa posição de estar fazendo uma medicina subótima, que coloca o CRM dele em jogo, que coloca... Vira e mexe, a gente vê ele numa situação de perigo, né? De repente, alguém na sala de espera ou, enfim, algum colega dar uma estourada e ameaçar verbalmente, fisicamente. Vira e mexe acontece. Eu acho que isso, na verdade, todas essas coisas são reflexo de um problema de administração, de gestão, de quantos médicos estão atendendo, qual que é o tempo permitido, quais são os pacientes que conseguem entrar nesse serviço, quais são os pacientes que têm que ir para outro lugar. E o que eu quero dizer com isso é que eu acho que todos nós temos que ter uma noção de gestão, de administração, porque são os médicos de hoje que vão ser os administradores de amanhã. Então, se a gente tiver isso vivo na cabeça de que a gente tem que tomar muito cuidado para não sucatear a medicina em prol de índices de performance, de gestão, já é um bom começo, porque a gente consegue fazer uma medicina que não tem como preço a ser pago o paciente, que é uma coisa absolutamente terrível de se acontecer.